Em Apocalipse 3, Jesus declara a uma igreja: Eu conheço as tuas obras. Vocês têm a aparência de estão vivos, mas na verdade estão mortos. No mundo atual, onde as pessoas são enganosas, parecem atores de Hollywood, não está da mesma forma daquela igreja? Então eu te pergunto, e você, está vivo ou morto? Eu sou o pastor Ezequias Barbosa e hoje eu tenho um papo sério para você. Hoje eu quero tratar de um assunto um pouco polêmico, um pouco difícil para você entender, mas ao final desse estudo você vai compreender o que eu quero falar. A pergunta que eu fiz foi: você está vivo ou morto? Alguns podem até pensar, que pergunta idiota é essa? É lógico que eu estou vivo, mas assista até o final, aí você vai responder essa pergunta. Antes de entrarmos de fato neste assunto, tenho que esclarecer alguns pontos, alguns termos que é usado na Bíblia, é usado por muitos e algumas pessoas não entendem. São dois assuntos, dois termos. Primeiro, o mundo, e o segundo, a carne. Estes são termos muito usados na Bíblia, mas muita gente não sabe o que significa ou não usam de maneira correta. Você precisará entender esses dois fatos, esses dois termos, para você entender se você está vivo ou morto. O primeiro termo é o mundo. E o que significa isso? Aqui no Reativado já fizemos um trabalho que explica o que é o reino de Deus. Já explicamos desde o começo que o reino de Deus se refere ao governo de Deus. Aqueles que são guiados por Deus fazem parte desse governo. Então dê uma olhadinha nos outros vídeos para você entender melhor. Já o termo mundo se refere ao governo contrário ao de Deus. Se refere a um sistema de governo que controla este mundo. Um governo exclusivamente mau, que pertence a Satanás, o inimigo de Deus. No versículo 19 do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo João, ele escreve o seguinte: Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que o nosso amigo João estava dizendo é que o mundo está dominado pelo maligno. Está dominado por aquilo que é mal, mas nós sabemos que nós somos de Deus. Quando eu leio essa questão, quando eu leio que João fala que o mundo está dominado pelo maligno, eu me lembro das lápides que são colocadas nos túmulos, onde está escrito: aqui jaz fulano de tal. A palavra jaz significa sepultado, caído, morto. Então, quando João fala que o mundo jaz no maligno, ele está dizendo que o mundo está caído, está morto no maligno. E deste fato, nós vemos que o mundo, o sistema que governa esse mundo é mau, por isso é morto. O segundo termo que eu quero tratar com você é sobre a carne, ou carnal. O que significa isso? Este termo se refere àqueles que se submetem ao sistema do mundo, aqueles que são governados, dominados pelo maligno. Todo reino tem um rei e tem os seus súditos. O rei deste mundo é o maligno, Satanás. Os seus súditos são aqueles que fazem a sua vontade, são aqueles que são guiados, governados pela carne. Então, se você faz a vontade da carne, você é um súdito do maligno. Enquanto os do reino de Deus são guiados pelo Espírito, os que são do mundo são guiados pela carne, mas um é inimigo do outro. Não tem como os dois andarem juntos. Olha o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículos 5 e 6. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aí você se pergunta: qual é a vontade da carne? O
O mesmo Paulo, ele vai dizer lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 até o 21, o que é a carne? Qual é a vontade da carne? Ele diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Isto é o que a carne deseja. Esta é a vontade da carne. Isto pratica aqueles que se submetem ao sistema deste mundo. Mas ele também vai dizer o que a vontade do Espírito produz em nós, aqueles que fazem parte do reino de Deus praticam. Ele diz: entretanto, o Espírito produz um fruto, e este é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diante deste panorama, podemos ver o porquê de tanta maldade no mundo. Muitos acusam Deus de não fazer nada. Outros dizem que se Deus existe, por que tudo isso acontece? Porém, nós sabemos que isto não é culpa de Deus. A maldade é o resultado de um sistema orquestrado pelo mal, pelo maligno e difundido pelos seus súditos. Então, se o sistema deste mundo é morto no maligno, logo, aqueles que o seguem e praticam a sua vontade, a vontade da carne, também estão mortos. E o pior, estão mortos e pensam que estão. E por que isso? Porque o governador deste mundo os cegou para que não pudessem ver a verdade. E o que é preciso fazer para mudar isso? A Bíblia nos ensina que nós também estávamos mortos, mas Jesus nos vivificou e hoje pertencemos a Ele. Logo, somos aqueles de quem João falou, os vivos que andam pelo mundo dos mortos. E nossa missão é espalhar a vida. Jesus ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Devemos espalhar a verdade do reino de Deus. E como fazemos isso? Se de fato estamos vivos e pertencemos ao reino de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo produz em nós tudo aquilo que já te falei. Logo, ao depararmos com a maldade, basta praticarmos este fruto do Espírito que temos, porque o bem sempre vencerá o mal. Se mais pessoas praticarem o fruto do Espírito, menos espaço terá para a prática da maldade. Se mais pessoas forem vivificadas, menos mortos andarão por aí. E você, está vivo ou morto? Que Deus em Cristo vos abençoe.